Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live do meio-dia. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, que eu tive o prazer de estar com ela esses dias em um evento em Natal, dando uma aula. E nessa aula eu prestei muita atenção no que essa pessoa disse e me veio aquele momento a ideia de trazer para cá, né, para vocês, para os seguidores, um pouquinho do conhecimento dessa mulher. Eu tô falando da nutricionista Adriana Zanchi. Vou ver se ela já chegou por aqui e quero convidá-la para um bate-papo. Deixa eu ver se a Adri tá aqui. Já tá. Ao vivo, para que todos vocês possam aproveitar também essa conexão que a gente vai fazer por aqui. Hello, Oi, Adri! querida, como é que você Eu tá? tô bem, e você? Tudo ótimo por aqui. Opa, vamos ver, gente. A Adri deu uma caidinha. Vamos ver se eu consigo recuperar ela. Só um minuto. Ah, Gente, agora voltou. tá tudo certo? Voltou, amiga, voltou. Buenas! Boa Buenas, tarde, Adri. pessoal! Obrigada por ter aceitado esse convite. Tava aqui abrindo a live contando pro pessoal que esses dias estávamos dando uma aula lá em Natal, né? Nos encontramos. E quando eu assisti a tua aula, a tua palestra, eu achei ela num tom muito importante da gente trazer para o profissional da área da saúde, Adri, porque o que tem me pegado, a gente já vai revelar o tema nessa fala, nessa frase, a gente vai falar sobre os emagrecedores, canetinhas, né? Carinhosamente chamados de canetinhas. O que tem me pegado, Adri, além de tudo que a gente vai trazer aqui, da parte científica, da parte do conhecimento mesmo, da ação desses produtos, o que tem me pegado é o fato de muitos profissionais da saúde estarem embarcando, Adri, numa questão muito de modismo. E vai ser por aí que eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Pra gente bater esse papo livremente. Também quero te contar que sou, desde aquele dia, comecei a escutar teu podcast e já vou falar aqui pro pessoal. Gente, a Adri tem um podcast que fica no Spotify e é maravilhoso, tem muito conhecimento por lá, amiga. Oh, muito obrigada, minha querida. Fico feliz com a tua audiência, você sabe que eu sou tua fã, né? Obrigada. Então, Adri, onde você tá? Tá por onde? Bom, eu tô em Americana, tô no consultório. Tá. Logo mais saio pro almoço. Você sabe que esse é o meu horário de treino, viu? E é o meu inegociável. Mas sendo você, Fran, você sabe que eu posso ir mais tarde. Então, eu acho que é um assunto relevante. Atente que eu quero ter essa live contigo. Você sabe que eu te mandei até um direct lá depois que a gente esteve juntas em Natal, porque a gente dá samba juntas, né? E aí tem muito pano para manga, é um assunto que a gente pode aqui, ó, debater por muito tempo, especialmente quando a gente vê novas medicações sendo aprovadas em diferentes órgãos, mundo afora. A gente tem aí o FDA, que recentemente aprovou os 3G. Eu falo que daqui a pouco a gente está chegando no 5G, porque eu não sei se a galera sabe, mas nós temos pelo menos 9 hormônios da saciedade lá em nível intestinal. Então, eles começaram com essa história de GLP-1, agora já estão apostando no GLP-1 associado ao GIP. Quer dizer, logo mais a gente vai chegar numa tecnologia 5G também nas canetinhas. Eu vejo isso com preocupação, em especial pela banalização desse uso, né? A gente vê, infelizmente, por não ter receita, a galera vai comprar isso livremente, começa a usar via tutorial de YouTube, e aí é que o bicho pega, né? Porque a galera não lê estudo. Inclusive, a gente vê que muitos médicos ignoram a parte dos anexos dos estudos. Tem um periódico que a gente gosta muito, que o... que eu vi agora recentemente, lançou um estudo mostrando que, na verdade, acho que foi no JAMA,
40% do peso perdido com essas canetinhas incorrem em perda de tecido magro, de massa muscular. Eu vejo isso com preocupação. Eu falo isso nas minhas palestras. Porque enquanto teu paciente estiver usando semaglutida, ele certamente vai perder peso. A perda de peso é algo relevante, não é algo que a gente ignora na prática, porque a gente fala aí em 15%, 20% da perda total de peso. Entretanto, a qualidade dessa perda é algo questionável. Porque no momento em que o paciente tem uma perda de tecido magro, poxa, ele desacelera o seu metabolismo basal, fatalmente ele vai lutar depois com essa questão do efeito sanfona e principalmente, né, a depressão das suas mitocôndrias. E aí começa toda uma orquestra metabólica que parece fazer essa pessoa desacelerar cada vez mais o seu metabolismo para que o ganho seja ainda maior. Então, a gente vê assim diversos efeitos colaterais associados a essa medicação que não podem ser de forma alguma não considerados no ato de uma prescrição ou no momento em que um paciente resolve ir até a farmácia e fazer uso dessa medicação. Infelizmente, a gente vê pessoas que estão trocando o atendimento clínico profissional pelo imediatismo de já quererem resolver logo o seu problema, achando que essa vai ser uma solução milagrosa. Você, mais do que eu, sabe dos efeitos colaterais de toda e qualquer medicação. Já temos aí relatado na literatura a questão relacionada ao câncer medular de tireoide, que eu vejo isso como uma crescente aqui em consultório. Nós temos a questão da gastroparesia, mais recentemente relatada, que já levou à morte aí 23 indivíduos pelo mundo. O que é a gastroparesia, minha gente? É quando a gente cessa o movimento peristáltico, quando existe uma paralisação de todo o movimento visceral, né? Inclusive, Adri, tá tendo alguma movimentação em algumas das substâncias, tá, gente? São muitas, né? As semaglutidas com as marcas dela, a liraglutida com as marcas dela, entre outros fármacos, todos dentro dessa ideia dos análogos da GLP-1, está tendo uma movimentação de obrigatoriedade por na bula sobre a questão da redução dos movimentos peristálticos, tá? Então vai ter esse novo adendo aí nas bulas, só que o que está acontecendo, Adri, que me pega, e eu já deixo você continuar falando dessa parte dos colaterais, o que está acontecendo que me pega é que é quase incoerente. A gente está tanto trabalhando intestino e falando tanto da importância do defecar, tanto da importância de estar com o seu trato gastrointestinal saudável, e a gente introduzir ao mesmo tempo, então eu vejo incoerência clínica. Incoerência clínica me chama a atenção, sabe? De um lado, você está prescrevendo modulação intestinal, estratégias modulares, e do outro lado, você está prescrevendo as canetinhas. Ou até muitos profissionais... Mas você não está considerando todo o lobby da Big Pharma e o quanto eles entram pesado nos consultórios médicos, o quanto eles entram pesado... com, por exemplo, artistas que vieram a público dizer que estão usando essas canetinhas. Cara, o negócio é gigantesco. E aí, posso falar? Essa empresa aí, esse laboratório produtor dessa canetinha, que é o conhecido Ozempic, os caras são um laboratório pequenino, era uma merreca lá na Europa, um laboratório inexpressivo. Só que os caras fizeram algo que supera hoje o PIB daquele país em termos de faturamento. Eu estou falando aqui em bilhões de dólares. Então, isso entra, obviamente, de uma forma muito pesada na rotina clínica do profissional que atua. Ele é pressionado também pelo paciente, que acha que se não sair com essa medicação hoje indicada, vai falar que o cara é desatualizado. E até esse cara não atende. Profissionais que não podem prescrever, que não são CRM, por conta da venda facilitada, de não ter retenção de receita, porque eu digo, né, Adri, não é que são de venda livre, eles só são sem retenção de receita. A tarja vermelha tá lá, né? Mas eu sempre comento que os meus colegas farmacêuticos que trabalham na dispensação,
deve ser pré-requisito ser daltônico, né? Porque ninguém enxerga as faixas vermelhas de nada. Tarja vermelha é completamente ignorada. No Brasil então, é muito facilitada a compra. E aí, inclusive, quem não pode prescrever legalmente, faz a indicação dentro do protocolo. Exatamente. E isso é completamente... me pega no que eu chamo, eu trago uma fala que eu falo que são as revoltas clínicas. Falo, gente, você está atuando pelo pró da saúde do paciente ou pelo dinheiro, né? Não dá para entender aonde que tá. E agora, chegando no verão, eu vejo como um grande altas temperaturas, vai ser cada vez mais abusivo o uso dessas substâncias no verão e com altas temperaturas como a gente tá, né? Sim, e aí é incrível porque a gente vai vendo o quanto a própria indústria alimentícia já começa a fazer um movimento. Outro dia mesmo eu estava lendo que a Nestlé, e gravei lá no meu canal de podcast um episódio sobre isso, porque a Nestlé já está vendo reduzir a venda de chocolatinhos, bolachinhas e porcarias e estão começando a se preocupar com esses usuários de Ozempic que estão mudando o padrão alimentar. E, inclusive, nos Estados Unidos, a galera está deixando de comer nos fast foods, já deixando também esses faturamentos mais baixos. Então, esse laboratório, ele veio mexer mesmo com as estruturas no planeta. E a galera vai entrando toda numa tendência. Agora, o grande lance para a gente entender aqui é que as canetinhas têm sim a sua indicação. A gente vê nos estudos, de fato, toda uma relação com a perda de peso, que obviamente ela precisa da redução do nosso gasto energético. Então, obviamente, quem come menos, é evidente que vai ter uma tendência maior à perda de peso. O que não se analisa é a qualidade dessa perda de peso, que obviamente sem acompanhamento vai se dar na sua grande parte em massa magra, deteriorando a musculatura, a gente vai ter efeitos estéticos indesejados. E aí eu comento muito sobre a Ozempic Face, né? Que já ficou até muito famosa aqui no Instagram, com os antes e depois, até mesmo de famosos. Uhum. E o bumbum Ozempic, porque agora a galera tá gastando, colocando Radiesse Sculptra na bunda, e aí assim, não é barato, né? Não é mesmo. Barato, porque uma ampolinha de Radiesse no bumbum, que são 6 ml, salvo engano, olha, precisa de ampola, hein? E aí essa galera... Dá um carro zero, um carro popular zero, assim, uns 30 mil. 30 mil na bunda para você ficar sentado em cima dela, né? E para ela não funcional, né, amiga? Porque se você precisar da força dela, não vai encontrar. Não vai ter, porque não tem músculo lá, é tudo fake. A gente pode até passar batido, mas se precisar agachar, pegar seu filho no colo, precisar desse estoque de musculatura, não vai encontrar, né? E daí eu fico me questionando muito sobre isso, sabe? Porque a gente está vivendo um mundo muito fake em vários sentidos, né? Porque tudo se pode comprar hoje, né? Então você pode comprar um corpo bonito, você pode comprar um emagrecimento falso, você pode comprar um dente que é um dente perfeito, o qual você não nasceu. Você pode tudo com dinheiro. Sim. Só que esses acessos tão facilitados não estão levando ao primordial, que é saúde. Então, aqui eu bato na tecla no meu consultório de que nós precisamos trabalhar prevenção em saúde. Se você acha que só pelo fato de você pagar um convênio, que na minha opinião é um plano de doença e não um plano de saúde, porque ele não previne nada, né? O convênio está pouco se lixando para você. A hora que realmente você precisar cair num hospital, meu amigo, você está ferrado, né? Então, assim, a galera não está se atentando de que nós vivemos num ambiente deturpado. Os nossos alimentos, eles são completamente diferentes daquilo que os nossos avós receberam há cerca de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Nós temos um ambiente hoje cheio de nanoplásticos, BPAs, substâncias que são disruptoras dos nossos hormônios. Vivemos uma demanda de estresse jamais vista antes e, ao mesmo tempo, somado a todo o fator que envolve aí a disrupção circadiana, a ausência de sono, a incapacidade de lidarmos com estresse, situações da vida, o que também está tornando os seres humanos fracos
para lidar com problemas. E aí, somado a todo esse coquetel, vem as redes sociais estabelecendo padrões de beleza muitas vezes inatingíveis e que são muitas vezes aí também os responsáveis pela alteração do nosso padrão metabólico e de saúde, porque as pessoas querem resolver o seu problema para ontem. A galera tá achando que o corpo é um iPhone, que você vai apertar o botão e tudo vai acontecer de forma imediata. Só que ninguém quer fazer a lição de casa. Ontem foi feriado, né? A galera já abre isso como precedente para quê? É dia de off. Então, é off na dieta, é off no treino, é off de tudo. Vamos beber. Porra, é quarta-feira, né? Então, assim, eu abri meu Instagram ontem e fiquei em choque de ver o quanto as pessoas realmente são condicionadas a padrões mentais, né? Então, porque é feriado, independentemente do meu objetivo, da minha meta e da minha programação de saúde, eu vou viver. E aí depois vou lá e compro a canetinha para resolver. E podiam fazer exatamente ao contrário, pelo menos um teste uma vez na vida, né? Vou aproveitar que é feriado e vou ter o dia mais clean e off, vou fazer um detox de dopamina, vou diminuir cafeína, vou parar de comer um monte de besteira, vou comer bem limpo, como se eu tivesse a condição de fazer isso todo santo dia, já que eu não vou trabalhar hoje. Imagina que legal fazer um spa em casa, sabe? O detox de dentro da sua casa. Porque tem isso, né, Adri? A industrialização de tudo. Então, se eu quero fazer um detox, eu tenho que pagar R$2.000 por dia num spa. Não, gente. Na verdade, é água. Mas é o exercício pior, físico. Fran, é que a gente está falando aqui de uma medicação que nós sabemos o preço. Gente, isso custa mais de R$1.000. E agora a galera tá curtindo, vários médicos na rede social comemorando aí o Mounjaro que vai vir. Custa $1.500 lá fora. Vocês acham que vai chegar a quanto no Brasil? Para quem é isso? Né? Quem que pode segurar? E aí eu fico pensando, pessoas não tinham dinheiro para pagar personal e nutricionista, não é isso? Ah, é isso! Entendi. Acham whey protein caro, né? Que merda, caro, né? whey tá caro. É exatamente esse o nosso dilema. Então, assim, a pessoa... Olha, pelos estudos, gente, seriam necessárias entre 60 e 70 semanas para a obtenção dos resultados que nós vemos em termos de emagrecimento utilizando dessas medicações. Fazendo uma conta rápida aqui, 60 a 70 semanas de uso do Ozempic, em média, algo de investimento próximo a R$17.000. Eu estou falando em R$17.000. Com R$17.000, meu amor, tu paga um ano inteiro de personal, nutri. Poxa vida, você consegue se programar realmente para uma mudança que será algo para a vida e não algo enquanto durar a medicação. Agora, vocês acham mesmo que é possível ficar refém do uso de medicações que alteram por completo o nosso sistema gastrointestinal? Vocês acham que é possível a gente ficar modulando esses hormônios até quando? Né? Então, eu fico imaginando que alguns já se tornaram reféns dessas canetinhas e no momento em que ficam sem, percebem o quão dependentes estão, porque o apetite volta e volta voraz, a pessoa não consegue se controlar. E o pior, os efeitos colaterais, eles são mitigados, porque aí a pessoa vira uma polifarmácia, você sabe, né, Fran? Então aí a galera começa a utilizar de outras medicações para mitigar o efeito colateral dessas. E não se toca de que tudo tem efeito colateral, tudo vai te aproximar mais da doença do que propriamente de saúde. E a mudança de hábito, e avaliar de fato o que você está estimulando em termos de informação celular. Ou vocês acham mesmo que a gente foi programado fisiologicamente para ficar recebendo droga sintética o tempo todo? Né? Então, a gente tem que se ligar realmente do que a gente está promovendo. E tem um condicionamento, Adri, veja se você concorda comigo. Acho que eu nunca falei isso em live, tá? Vamos lá. Quando a gente é criança e a gente tá lá na escola e bate aquela birra, saudade de mãe, ou tá com uma dorzinha, se machucou na educação física, seja o que for, a gente vai lá na enfermaria. E na enfermaria, a gente ganha um copinho de água com açúcar, não ganha? Sim. E aí,
criança, desde pequenininha, se condiciona que todas as soluções estão em tomar algo. Faz sentido isso para você? Super, super. E Inclusive, vai ai de passando... nós se não passarmos algo para o nosso paciente sair tomando, não é? Exato. Vai passando o tempo, o adulto, ele acha que toda solução é ingerir algo, ou aplicar algo, ou colocar um... Odeio essa palavra, um chip, né? Mas eu odeio essa palavra, me dá um desespero de falar. Um implante, né? Então, além disso, com toda a exposição das redes sociais, com toda a pressão estética, a gente vê casos absurdos. Na semana passada, a gente teve o caso, inclusive, a Luana Andrade, minha vizinha de porta, morava no meu prédio, a modelo que faleceu pela lipo no joelho. Ai, que horror! Eu vi isso. Minha Que vizinha, aqui extremo, no meu né? prédio. Uma tristeza, uma menina completamente linda, linda, Com linda, certeza. linda, linda. E aí a gente vê aonde que a gente vai parar com tudo isso. O meu ponto aqui de trazer essa live, de trazer a Adriana para conversar com vocês, é falar o seguinte, ó, a Adri é nutri, tá lá dentro da área clínica, inclusive está na clínica dela nesse momento, e também sofre a pressão do paciente que chega e fala: eu tô usando, eu quero usar, minha amiga tá usando, eu vi no grupo. Todos nós da área clínica estamos sofrendo essa pressão, além da pressão da indústria, né? Que a Adri falou, o como que a indústria introduz esse tipo de coisas e não só os medicamentos em si, mas também os alimentos, né? Cada vez mais mascarados de alimento saudável. Gente, aquela ideia de ficar tomando os Iopró da vida, além de caríssimos, tem a pior das piores Proteína do das mercado, né? O proteínas lixo da do indústria tá mercado, lá. caseína, inflamatória, sabe? Então, eu trouxe a Adri para fazer uma pergunta para ela. Adri, como que você lida quando a sua paciente chega falando: eu vou fazer tudo que você mandar, vou fazer meu exercício físico, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou até mesmo aquele pacientezinho mais incrédulo, que diz que já faz tudo perfeito. O paciente que já faz tudo perfeito e não tem resultado perfeito, a gente sabe que não faz tudo perfeito, não é? Com certeza. Como que você está lidando com essa pressão do paciente ao falar assim: eu estou usando? Eu sou muito direta, primeiro porque a gente tem que municiar essas pessoas que são leigas de informação. E a informação, que é a base do meu trabalho, é a informação científica. Então, eu traduzo a ciência aqui no meu consultório como uma aula que eu dou para o meu paciente, para ele bater a porta e sair daqui sabendo tomar as decisões que sejam mais coerentes com aquilo que ele deseja. Porque de nada adianta eu querer ser magro se eu estou fazendo isso à base de más escolhas alimentares e usando o Ozempic como a minha grande muleta, tá? Nada adianta você comer meio hambúrguer do Burger King e achar que você fez melhor pela tua saúde, tá? Então, assim, a gente precisa, primeiro de tudo, traduzir a ciência em informação que seja palatável para o paciente entender os riscos. Uma vez que ele compreende tudo que a gente tem a demonstrar para ele em termos de efeito colateral, quais são os agravantes, mostrando a ele, inclusive pela bioimpedância, que é um péssimo negócio isso que ele está fazendo de investimento, porque pela bioimpedância eu consigo mensurar a perda de peso que basicamente se dá em 40% aí de massa magra. No momento que eu perco 40% de massa muscular, eu estou desacelerando o meu metabolismo basal nessa mesma média, em 34% até 40%. Se eu baixo o meu metabolismo basal, fatalmente, ao suspender essa medicação ou não conseguir manter um padrão alimentar rígido no sentido da restrição calórica, eu vou ganhar peso de uma forma muito mais importante. E aí, o interessante é entender que no momento em que eu tenho menos massa muscular, esse peso que vai se acumulando, basicamente é numa gordura visceral, porque o meu corpo ele vai fazer de tudo para voltar aquele status de adipócitos cheinhos, e aí os meus pré-adipócitos que estavam lá quietinhos vão se manifestar também. Esse paciente vai ter gordura visceral e vai ampliar seus riscos metabólicos. Para quê? Para doença cardiovascular, para câncer, para diabetes. Então, ele acaba abrindo a porta
para diversas situações que seriam absolutamente evitáveis se essa pessoa de fato tivesse a consciência de que desde o início ela teria que ter mudado hábitos. Sem mudança de hábitos, sem revisão de estilo de vida, a gente vai patinar para sempre nessa condição do emagrecimento. No passado se apostava na bariátrica como sendo a solução. Hoje já se viu que não é. E aí a gente tem a banalização dos procedimentos, porque tem paciente que repete a bariátrica. E aí, assim, já se viu que não é. Se não tiver equipe multidisciplinar, se não tiver abordagem multifacetada, a gente vai patinar e vai continuar errando no quesito da obesidade. Agora, Fran, o problema não é o obeso, que a gente sabe que tem aí todo um caminho a percorrer. O problema que eu vejo aqui no meu consultório são mulheres lindas, como essa sua vizinha, que faleceu por um procedimento que possivelmente ela não precisava, e aí a gente vê essas pessoas recorrendo ao uso dessas medicações. Você viu uma notícia essa semana que foi publicada que uma mulher queria estar magra para o casamento da filha dela, que vai ser agora em dezembro, lá nos Estados Unidos. E aí ela começou a usar por conta própria a canetinha e o enterro dela foi essa semana. A mulher veio a óbito. E aí? Então, assim, é nisso que a gente tem que pensar. Não, eu fui perder 3 quilinhos para estar bem agora para ir para o verão em Trancoso. Tem uma coisa que, isso que a galera quer. Que está acontecendo, que é uso off-label para obesidade. É um produto para diabetes com uso off-label na obesidade. Mas a maioria dos usuários não são pacientes obesos. São pacientes nem diabéticos. São pacientes em sobrepeso num nível que 5 quilos? De 3 a 5 quilos que elas querem perder? E outra, gente, a gente precisa, assim como a Adri falou, educar o paciente. Eu falo que eu prescrevo infoterapia. Eu prescrevo informação. Quando a gente prescreve informação, em primeiro lugar, explicar para o seu paciente a diferença de obesidade e de sobrepeso. Em segundo lugar, explicar para o seu paciente o que é perder peso. Não é número na balança. Qual é a diferença de perder peso via gordura, via massa muscular? Isso precisa ser feito. E aí, a gente também explicar para o paciente que dieta, né, seja ela realmente uma dieta, porque dieta é prescrito pelo nutricionista, ou as loucuras alimentares e restrições e coisas que o pessoal faz por aí, podem levar a uma subnutrição, pode deixar o paciente desnutrido. Então, a pessoa, além de estar com pouca fome por conta do uso das canetinhas, ela só vai comer quando o alimento é hiperpalatável. Aí não tem nada de nutritivo nesses alimentos hiperpalatáveis. É uma escolha totalmente hedônica, porque o próprio cérebro te condiciona isso, né? Ele vê que o tanque baixou ali de combustível, aí ele começa, precisa de alguma coisa de energia rápida para a cachola funcionar. E aí você vai para o açúcar, você vai para o carboidrato, você vai fazer as piores escolhas alimentares, né? Então, gente, está tudo muito confuso. A gente está vivendo, ao mesmo tempo, uma época onde as pessoas hipervalorizam a imagem estética, né? E nem toda estética significa saúde. Há exemplo aí de muitos profissionais do bodybuilder que não estão saudáveis. Não é não é saúde, tá? A gente tem mesmo que entender o que é possível de manter. O que é possível de construir e não querer pegar um corpo. Por exemplo, eu tenho 34 anos. Você não pode querer pegar um corpo de 34 anos e resolver tudo que você quer, aumentar isso, diminuir aquilo, secar ali, crescer ali, até dezembro, que falta menos de um mês. E eu digo, Fran, que na verdade o nosso corpo, veja, ele responde a estímulos. Só que tem pessoas que têm, por exemplo, 50 anos e que a vida inteira tiveram um estilo de vida deturpado. Foi aquele cara na adolescência que fumou, que bebeu até cair, que não fez atividade física, porque até então isso nem era valorizado há algumas décadas atrás. E aí ele quer hoje ter o shape do garoto que ele vê lá na internet, de 30 anos, que é um sujeito que desde a tenra idade já frequentava a academia, que sempre cuidou da alimentação. Então, isso é incomparável. Enquanto você ficou sujando os teus genes,
Tem muita gente que fez a lição de casa. Então, às vezes, a gente está vendo um corpo bonito aí, que é bonito real, que a pessoa realmente teve todo um ambiente favorável para a construção de um corpo legal, esteticamente valorizado no mundo de hoje. Só que as pessoas precisam entender que elas querem ter tudo, né? Elas querem esse corpo bonito, de preferência que seja rápido, que seja saboroso, prazeroso, que eu possa beber, que eu possa curtir a balada. Pera lá, gente, vamos botar a casa em ordem e pensar assim. Vamos supor que eu e você agora queremos ir lá para Bali, né? Que, pô, você tem uns amigos lá, tal, legal. Vamos para Bali, Fran? Só que, porra, a gente vai ter que olhar nosso orçamento aqui e ver se cabe no bolso. Não é barato a gente pegar um avião até lá e programar essa viagem. A gente vai precisar sentar e fazer o mapa do nosso orçamento, avaliando aí quanto a gente vai ter que gastar e quanto a gente vai ter que guardar para esse objetivo acontecer. Com dieta é a mesma coisa. Tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que falar sim, não para algumas coisas que você gosta. Mas vem cá, somos adultos. E adultecer é isso, é fazer escolhas o tempo todo. Então eu não posso simplesmente achar que amanhã eu pego o avião e vou para Bali e isso não terá consequências. Eu tenho aqui meus pacientes me esperando, eu tenho uma vida de compromissos, é ou não é? Então, gente, para emagrecer também é. Não acho que você vai comprar a canetinha e que ela vai resolver as suas questões. Pelo contrário, muitas vezes você não precisa usar essa medicação, você vai criar problemas metabólicos que possam ser insolúveis na tua vida. A gente tem casos aí de pacientes que, de fato, estão desenvolvendo sérios problemas gastrointestinais e sem precedentes na história, porque são pessoas absolutamente saudáveis que começaram a fazer uso de uma medicação que, de fato, a gente não sabe o efeito ainda no longo do tempo. Então, é obviamente que, como tantas outras medicações, quanto mais gente usar, mais vai vir à tona na literatura efeitos colaterais. Eu acho que náusea e vômito, gente, é o de menos, visto que a gente tem aí para ainda pipocar. Agora, eu não estou aqui para falar mal de Ozempic, não. Eu volto a dizer, para quem entrou agora na live, que a medicação tem sim as suas indicações clínicas. A gente tem pacientes que vão se beneficiar e muito do uso dessas medicações, tanto para o controle glicêmico, quanto para a melhora de esteatose hepática, quanto para as questões cardiovasculares que já vemos documentado na literatura, até mesmo a gente tem visto aí na questão da síndrome do ovário policístico, obviamente, enfim, tem lá suas indicações. Agora, por quanto menos tempo esses pacientes usarem, certamente vai ser melhor. O uso no longo prazo vai trazer efeitos colaterais que talvez sejam irreversíveis do ponto de vista da microbiota intestinal, da própria condição hormonal desse paciente e dele se adaptar depois dentro de uma realidade em que ele não vai ter esse estímulo de saciedade, primariamente se ele não mudar de hábito. E aí a mudança de hábito vem com acompanhamento de equipe multidisciplinar. O médico não consegue resolver isso sozinho. Então, ele precisa ter um nutricionista, esse paciente precisa ter um psicólogo, esse paciente precisa ter um educador físico para o treino dele acontecer de uma forma coerente com algo que ele depleta a mitocôndria, esse cara não tem força para nada. Esse cara não tem desejo, vontade de treinar e nem capacidade física para tal. Então, ele vai ter realmente que ter todo um suporte dessa equipe multidisciplinar para que essa perda de peso em músculo não seja algo tão sentido. A gente fala, até 25% de perda no obeso, eu estou falando em massa muscular, é aceitável ainda nos guidelines. Agora, eu estou falando no Ozempic em algo de 40%, Fran. Você acha que esse paciente consegue depois manter peso? Não consegue. Então, reforço a minha fala aqui em dizer que a perda de peso acontecerá enquanto essa pessoa estiver em uso da medicação. Suspender o uso do Ozempic, tu vai reganhar peso. É quase que improvável que isso não aconteça. Perfeito. Obrigada, Adri. Nossa, é muito bom ter alguém reforçando coisas que eu venho falando, porque senão eu fico a única chata do Instagram aqui, entendeu? Jamais. E é muito legal a gente se posicionar nesse sentido profissional. E a consulta, eu sempre falo, consultoria. O paciente não vai lá exigir o que ele quer que você faça com ele. Ele vai lá para escutar a verdade do que ele precisa fazer. E se o paciente tem R$1.000 para gastar numa medicação que não é a primeira indicação para ele, por que ele não divide esses R$1.000, né, no terapia,
no profissional de educação física para acompanhar os treinos dele, na nutrição, eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser muito mais bem empregado e vai deixar... Isso é um investimento. E outra coisa, não achem vocês que por investirem R$1.000 na canetinha, vocês vão emagrecer, viu? Porque eu tenho vários pacientes que são não responsivos a GLP-1. Acontece também. E aqueles pacientes que a gente já tem documentado também na literatura, de que vão gastar o dinheiro em vão, que vão fazer esse investimento com uma puta de uma dor no coração, e que vão se frustrar ao final daquelas semanas em uso, porque só passaram mal e não tiveram sucesso no seu emagrecimento. Muito comum, tá, gente? Então, não achem vocês que essa promessa... Eu acho que com esse gancho, Adri, dos pacientes não responsivos, já que a gente já falou de todas as outras problemáticas, eu vou começar a entrar no assunto de soluções. E aí, se você que está assistindo essa live é prescritor, é profissional da área da saúde. Eu tô vendo aqui chegar um monte de @ doutor não sei das quantas, doutor, nutri. Então, agora, essa hora, a gente vai falar um pouco das soluções que a gente conhece de mercado. Não só conhece, quanto já prescreve, quanto estudou para escolher como alternativa, tá? E quando eu falo alternativa, gente, não significa que é algo pior. Não. Eu estou estudando o custo-benefício e colocando a melhor solução para o paciente. E quando eu falo a melhor, eu estou pensando em evitar a polifarmácia que a gente falou, um monte de medicamento para corrigir colateral disso e daquilo. Estou pensando em evitar problemas muito mais sérios, como a gente disse hoje, a Adri citou, de câncer de tireoide, a gente nem falou de pancreatite, mas a gente falou de redução de mobilidade intestinal, entre várias outras coisas, tá? E aí, Adri, eu quero te perguntar, na tua prática clínica, tá? Quando você quer modular, aumentar a expressão de GLP-1, quando você quer cuidar desse paciente, utilizando, claro, porque a gente não vai negar que essas vias são super interessantes, o que você tem feito de prescrições, tanto farmacológicas quanto não farmacológicas, para o seu paciente? Bom, eu digo que o nutricionista, ele sempre trabalhou essas vias de saciedade utilizando desse conhecimento dos hormônios de saciedade em nível intestinal. Como eu disse para vocês, nós temos 9 hormônios intestinais para ativar, não é só o GLP-1, né? E aí, no momento em que a gente começa a trabalhar nesse nível, utilizando do quê? Aminoácidos, que podem advir de proteínas. Proteína sempre vai trazer mais saciedade. Seja de um filé de frango, seja de uma proteína sólida, quanto de uma proteína em pó, que tanto pode ser um whey protein, como pode ser um bom colágeno. Quando a gente dá esse estímulo de leucina para o paciente, naturalmente a gente já estimula a GLP-1. E nas associações com outros macronutrientes, micronutrientes, capazes de trazer isso também, a gente então vai ter um efeito mágico de saciedade. Eu até, em meio ao friozão que a gente enfrentou em julho, eu comecei a fazer para as minhas pacientes, aqui no consultório mesmo, para elas experimentarem, o que eu intitulei de chocolate quente Ozempic. Nada mais era do que uma proteína em pó de paladar de cacau de chocolate, associado a uma dose de fibra, e aí eu usava o Fibregan em pó, porque é uma fibra que não tem nenhum tipo de sabor, ou não deixa engomado, como o psyllium, por exemplo, mas poderia ser psyllium, e usava o MCT Oil, que é um triglicerídeo de cadeia média, é um tipo de gordura que é extremamente purificada, que traz muita energia em nível mitocondrial, celular, cerebral, gerando essa energia sem ser, né, uma gordura que vai se acumular. E aí, a combinação desses 3 elementos fazia esse chocolate quente muito gostoso, que pode ser agora tomado como um shake bem refrescante no nosso verão. A ideia sempre vai ser estimular GLP-1 de forma natural. E aí a gente tem muitas estratégias no bolsinho do colete na nutrição. Na farmácia também, né? Perfeito. A questão do Fibregan que a Adri está colocando, ela falou sobre o chocolate quente, né? Claro, a base de cacau, né, gente? Que daí também tem todos os benefícios polifenóis do cacau. Quando a gente fala em colocar o Fibregan num alimento, essa fibra, que é uma goma cássia purificada, ela é muito interessante porque ela aguenta até 200 graus Celsius. Então, você pode cozinhar com essa fibra. Se quiser fazer um bolinho com fibra, né?
E é uma fibra também que não faz estufamento gástrico, porque dependendo da fibra, por exemplo, muitos produtos que têm alguma fibra que seja mais fermentável, vai deixar com que o paciente sinta essa dor, tá? Então, do estufamento mesmo. Eu adoro prescrever Fibergun e deixo sempre, gente, para quem é prescritor, a prescrição a granel, um pote de Fibergun. Fica mais barato. Mais barato. E o sachê de Fibergun, que seria aquela coisa da praticidade e tudo mais, vai te condicionar uma dose, né? Vamos supor que você vai ter um sachê de 3G ou de 5G, te condicionou a dose. Se você deixa em pote, você consegue fazer receitas, tá? E isso é muito legal. Claro que se eu aumento fibra, pelo amor de Deus, eu preciso aumentar água, né? Senão o cocô vai virar uma pedra, vai fazer um cocô duro, vai secar. Então, gente, é uma alternativa. E toda vez que alguém me pergunta assim, o que você prescreve para compulsão alimentar? Claro, precisa avaliar todo o quadro, cada caso é único e tudo mais. Mas, no geral, a saciedade vindo tanto das fibras, quanto que a Adri falou, dos aminoácidos e proteínas, né? Aminoácido, proteína, vai ser muito interessante e não é medicamentoso, é suplementar, tá? Exato. Poderia estar na sua refeição, na sua alimentação. É uma refeição. É uma refeição. Gente, e aí a gente usa isso no lanche da tarde. Tem muita gente perguntando a receita. Gente, é uma dose de proteína, que pode ser uma proteína do colágeno. Eu gosto muito de usar o colágeno Body Balance, justamente para diminuir todo esse efeito que a gente teria de distensão abdominal que muitos pacientes apresentam com whey protein, tá? Então, o colágeno, ele não advém do leite, portanto, ele é muito mais bem tolerável para aqueles pacientes que são sensíveis a FODMAPs e que têm aí sensibilidades alimentares. A gente usa então essa proteína em pó. Eu gosto do sabor cacau, porque eu acho muito palatável, associado a uma dose do Fibergun, então, que seria uma fibra, e a gente coloca junto o MCT Oil. A gente bate com água, no caso do inverno a gente usa água quente, fervente, e no verão a gente pode bater com água bem geladinha e gelo e vai fazer um shake deliciosamente refrescante. Para associar aí um efeito ainda mais potencializado, pensando em saciedade, GLP-1, a gente tem várias estratégias no bolsinho do colete. Uma delas é a espirulina, né, Fran? A gente pode usar a espirulina também como sendo aí ela não é nenhuma alga, ela é uma cianobactéria. Eu gosto muito de utilizar cápsulas em determinados horários do dia para a gente também gerar esse efeito sacetogênico, uma vez que a espirulina também desperta GLP-1. Então, a associação aí, né, a espirulina, a gente pode pensar, hoje temos o Akermat, que é também recém-lançado, esse produto que é, na verdade, um estimulador de GLP-1 de forma natural. Por que gosta do Akermat? E esse é só manipulado, a gente faz em farmácia de manipulação, porque ele vai trabalhar à base das pimentas. Os capsais sinoides, que são pimentas aí que vão ter todo um efeito estimulador de GLP-1 e principalmente eles vão também estimular uma bactéria que se chama Akkermansia mucinífila. Essa é uma bactéria conhecida no intestino de indivíduos saudáveis e por função ela também é uma produtora de GLP-1. Então a gente consegue produzir o GLP-1 por duas vias quando a gente usa o Akermat. E o Akermat, ele é bacana porque ele traz toda essa sensação do paciente de plenitude gástrica, diminuição da preocupação com o comer. A pessoa nem pensa em comida, quer dizer, a gente pode usar isso após uma refeição, por exemplo, como sucesso para aqueles pacientes que não tenham qualquer problema gastrointestinal. Já não recomendaria uma pimenta para aquele paciente que tem, claro, uma doença crônica intestinal, uma doença inflamatória intestinal. Tá? Então, um pouco para gestantes, a gente sabe aí que existem algumas ressalvas. Olá. Mas a gente tem... Outra coisa que eu acho legal, que a gente estava falando que o uso abusivo, principalmente, das canetinhas vai diminuir o metabolismo, né? E antes eu escutava tanto no pedido do paciente, assim, eu preciso melhorar meu metabolismo é lento. Outra suplementação que a gente tem trabalhado muito hoje em dia e que tem respostas muito legais são as suplementações que aumentam as citrinas, né? E aí a gente tem o Citconto, né? Que vai aumentar. E acho que são alternativas de prescrição que vão dar todo esse amparo pelo viés da saúde, né? E junto com o aumento das citrinas, eu não deixaria de colocar para o paciente que tá, aspas, tá, gente? Faltando a famosa força de vontade, que não existe,
para mim, força de vontade, você tem que antes olhar para a bioquímica básica do paciente. Está com a D3 em dia, tem B12, tem ferro nesse ser humano, senão não existe força de Saúde vontade. mitocondrial é a base, eu acho. E olhar para isso também e prescrever junto uma boa coenzima Q10. Por favor, prescrevam coenzima Q10 para paciente de vocês. Agora, eu falo, coenzima Q10, gente, não adianta, por exemplo, para quem não tem vesícula. O paciente já fez colecistectomia há anos, se a pessoa não tem vesícula, e se ela não tem boa função hepática, ela também não está absorvendo nada dessa coenzima Q10. Então, assim, a gente precisa de manejo. Coenzima Q10 é uma substância lipofílica, precisa de gordura para ser absorvida. Hoje, claro, nas fórmulas que a gente encontra no mercado, a maioria delas já são em base lipofílica e nanotecnológicas, o que garantem uma boa biodisponibilidade, né, Fran? Mas nem todos os pacientes vão absorver isso de uma forma íntegra. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes o paciente já está todo zoado e ele precisa, na verdade, garantir função hepática e até mesmo, às vezes, suplementar uma oxibile, por exemplo, né, para otimizar um pouco desse trabalho aí de absorção, né? Cada caso vai ser completamente individualizado, né, gente? A gente está trazendo algumas soluções aqui e pensando, claro, no paciente como um todo, o que a gente pode, como que a gente pode fazer esses manejos. Então, o que a Adri trouxe para vocês de muito importante? Fibergum, receitinha com cacau. Ela colocou também como opção de proteína a Body Balance. Tanto existe na versão pronta. A versão pronta, eu acho que da marca Equalive é uma das melhores que eu já provei. Sabor eu também acho. E também, aliás, tem um negócio da Equalive que eu gosto de fazer, que eu vou passar a receitinha minha, então. Que é assim, ó. Iogurte natural e um scoop de Equalive sabor frutas vermelhas. É uma delícia. Como fica bom. E aí, se você tiver... Lembrar, né, de preparar isso de noite, pôr uma aveia, fazer tipo um overnightzinho, né? Se quiser, pode pôr para diluir mesmo o Equalive Body Balance. Se você quiser diluir antes num pouquinho de leite vegetal ou direto nesse iogurte, fica incrível para comer de manhã nesse calor geladinho. Overnight. É tudo demais, né? Então, são coisas muito fáceis de trabalhar com o paciente e que são muito, mas muito mais baratas, gente, do que qualquer canetinha por aí. Aí Sem veio dúvida. do Akermate, né? A Adri falou do Akermate ser um derivado de um tipo de pimenta, mas, gente, não é qualquer pimenta. E, além de tudo, tem também a questão da tecnologia de absorção, né? Ela tem uma tecnologia que é um microencapsulamento com fenogrego que vai fazer com que essa substância chegue no local, no sítio de ação. Então, não é comer pimenta só por aí ou prescrever. Aí ninguém nem aguentaria, porque ela é extremamente pungente na boca. É inviável a gente comer essa pimenta. Por isso que a tecnologia Fenomate, que envolve essa pimenta no fenogrego e que garante justamente que isso chegue lá no intestino para ser liberado e esse efeito durar até 24 horas. Então, assim, ela vai liberar 19 vezes mais esse ativo. A gente precisa de tecnologia. Hoje isso é muito valorizado quando a gente pensa em prescrição, inclusive. Lembrando, gente, a prescrição de Akermate, você faz ela individualizada. Não associa com nada, tá? A gente usa 150 miligramas dele. Eu gosto de colocar até naquela cápsula 4, sem recipiente nenhum, para o paciente ver essa tecnologia Fenomate, que é essa bolinha, o BID LED, que é uma bolinha amarelinha, bonitinha. E assim ele vê que realmente ele está tomando essa tecnologia patenteada, que não está sendo enganado comprando gato por lebre, né? Maravilhoso. E de não farmacológicos, Adri, o que você recomendaria para o seu paciente? Eu tenho um termo que são suplementos gratuitos do universo, tá? Os suplementos gratuitos do universo, claro, o básico seria água, respiração, né? O cara tá lá com o sistema simpático ativado, vai comer, não vai conseguir comer. Não é legal comer no simpático. Aí, então, eu trabalho muito respiração com o meu paciente, o exercício físico. Mas o que você traria pra gente, assim, que você falaria pro paciente, ó, vale a pena se concentrar nisso, focar nisso, entender, estudar isso? O que você falaria pro paciente? Bom, basicamente, é óbvio, né, que a gente precisa revisar estilo de vida e eu bato nessa tecla aqui todo dia gastando meu latim com cada um que senta à minha frente, porque as pessoas estão em total disrupção de rotina mesmo, sabe? E aí a primeira coisa que a gente acorda é pegar o celular.
né? E uma coisa que a gente precisa se livrar é desse hábito. Um estudo foi publicado recentemente, e até nesse congresso que eu fui na semana passada, de saúde integrativa, lá do pessoal da FAPES, teve uma aula fantástica, em que se falou justamente sobre a importância desses hábitos que são gratuitos do universo. Interessante porque o fato da gente olhar para o sol, a luz do sol pela manhã, então fazer com que esse estímulo chegue na minha retina, para que eu consiga, de fato, mostrar para os meus genes do relógio central, que são esses genes clock aqui, que um novo dia começou, e para eu ativar o meu metabolismo energético, não é só, de repente, acordar e cair fora para o trabalho, né, e comer qualquer coisa. Eu preciso, para estímulo dos meus genes bons, para o meu metabolismo energético, de uma refeição que tenha carboidratos e proteínas, e principalmente da ativação pela luz do sol. E aí, gente, abrir a janela, procurar o sol e se concentrar alguns minutos para mudar, inclusive, o teu mindset. Aí, se você nessa hora quiser fazer um mantra, uma oração, aquilo que você acredita, né, que seja bom para o teu mindset, para o teu dia começar, é tudo muito válido. Eles falam em até 15 minutos olhando a luz do sol para que a gente faça a terapia da luz branca. Você, profissional da saúde, depois dá um Google para se atualizar mais sobre a terapia da luz branca. Por quê? A gente consegue aumentar a nossa produção endógena de serotonina, que é precursora de melatonina. Com isso, esse sujeito vai dormir melhor. Se eu durmo melhor, eu também processo melhor o meu detox na fase não REM do sono. Se eu processo melhor o meu detox na fase não REM do sono, eu estou estimulando a eliminação de toxinas do meu corpo. Eu vou acordar naturalmente naquele dia com menos fome, porque eu vou baixar os meus hormônios da fome, eu vou regular os meus hormônios da saciedade de uma forma natural, e eu também vou ter a grande condição de detoxificar o meu corpo, inclusive melhorando a minha imunidade. Então, o sono, gente, é sem dúvida fundamental quando a gente pensa em bem-estar. Começar bem um dia e você fazer a lição de casa durante as primeiras horas que você acorda são determinantes para você também dormir melhor, para você ter um dia menos compulsivo, menos ansioso, menos agitado. Até eu joguei lá no meu canal do Spotify um episódio muito rapidinho, uma pirulinha da Nutri lá sobre magnésio. O magnésio é um mineral tão desprezado, é um negócio tão barato para a gente usar, e que a maioria das pessoas hoje no Brasil estão carentes desse mineral, porque o nosso solo é super pobre desse mineral, e ele ajuda também nessas questões gástricas, ele melhora a pH do nosso corpo, ele vai trazer até mesmo uma melhor produção dos nossos neurotransmissores de prazer. Então, você que se sente ansioso, que diz que come, feito uma capivara nervosa aí, porque realmente não consegue se controlar, de repente uma suplementaçãozinha de magnésio, que é tão baratinho, pode te ajudar. E aí, fugindo da questão dos suplementos, a atividade física é de graça. Né? E as pessoas acham que para fazer atividade física, né, Fran, precisa pagar o personal, precisa ir na academia top, precisa treinar igual a Juju Nelremose lá. E não é, pô, tá longe disso. Você pode muito bem caminhar. Até o meu personal que atende boa parte dos meus pacientes, que é o Douglas Push, ele atende meus pacientes no mundo inteiro. E aí eu acho legal porque as pessoas lá fora não têm o mesmo acesso que nós aqui no Brasil, né? E aí ele fala, vamos caminhar. Uma caminhada de 50 minutos, gente, pode fazer tanto pela nossa saúde metabólica e neurológica e como um benefício mental gigantesco. Então, a gente escolhe o momento que é mais gatilho para aquele paciente ter o seu descontrole. Muitas vezes é o momento que a gente chega em casa após um expediente difícil de trabalho. E ali a gente pode se beneficiar de uma forma gigantesca, fazendo uma caminhadinha ali de 50 minutos, 45, 50 minutos. Então, você não precisa necessariamente ir para uma academia ou achar que você tem que correr, tá cheio de obeso aí querendo correr e detona com o joelho, aí a pessoa já se desmotiva com tudo na vida, incluindo a dieta. Então, vamos dar os pequenos passos, né? A gente assistiu há pouco aquele documentário no Netflix falando sobre os centenários. E aí é muito legal, né? Porque a gente vê que tem toda a questão, né, do ambiente, do convívio social. Essas pessoas, elas estão inseridas dentro de uma condição de pertencimento social. Existe aí também a condição de fazer o seu próprio alimento, então se preocupar com aquilo que come, mas mais importante
é a caminhada. As pessoas caminham, elas andam, elas fazem tudo, sem carro, sem bike. Então, considere isso, se você for um sujeito inativo, de incluir ao mínimo essas caminhadas para despertar aí realmente seus neurotransmissores de prazer de uma forma bem natural. Então, acho que é o básico. Ter uma alimentação honesta, alimentos que sejam mais naturais, desembalar menos e descascar mais, isso não é clichê de Nutri, isso é a mais pura verdade quando a gente pensa em premissa de saúde. É pensar em realmente manejar a tua condição de estresse. Se está difícil sozinho, busca ajuda terapêutica. Aqui no meu consultório eu trabalho com uma psicóloga justamente por isso. Eu acho que a gente precisa conversar com alguém sobre os nossos problemas. A gente precisa de sono de qualidade e de atividade física, seja ela qual for, aquela que lhe dê prazer, aquela que você não comece e para. Então é isso, né, Fran? Perfeito, Adri. A Adri tocou, gente, num ponto, né, que eu acho necessário da gente conversar com o nosso paciente, essa questão do dormir e do acordar. Aí, quem quiser se aprofundar, pode ler um pouco de estudo sobre cronodisrupção, cronobiologia, ritmo circadiano. Eu acho que por aí vocês vão encontrar um pouco de como aprofundar nesse papo com o paciente e dados, né, inclusive, para você levar para o paciente. Quem está perguntando se essa live vai ficar salva, com certeza ela vai ficar salva e ela também vai para o YouTube, tá? Então eu estou carregando todas as minhas lives lá no YouTube para ficar pesquisável. Então, se você quer saber se eu já fiz uma live sobre, sei lá, qualquer coisa. Probiótico. Daí você digita lá e você vai ver quais são as lives de probiótico que já foram feitas, tá? Então, sim, a gente está carregando para lá. A gente está chegando ao fim dessa live. Eu acho que o recado que eu queria passar para vocês foi muito bem passado nas palavras da Adri, tá? Uma profissional de excelência que eu confio muito, que está criando opinião aí via palestras, via podcasts, via internet, de todas as maneiras, nos profissionais da saúde. Então, enquanto, gente, a gente tem esse lobby, né, da indústria, do medicamento, vendendo doenças crônicas e enchendo o bolso de dinheiro, a gente ainda tem, e cada vez mais vejo surgir profissionais conscientes. E eu espero que por aqui, quem siga a gente no Eu Prescrevo Manipulados, quem siga a Adri, aliás, gente, se vocês quiserem, só clicar ali na flechinha, já começa a seguir a Adri para vocês acompanharem o conteúdo dela. Eu acredito que os profissionais que me seguem hoje são profissionais que estão buscando esse outro nível de consciência. E lembrando que ninguém aqui está dizendo que só porque a gente não vai compactuar com aquele nível da indústria, que é para vocês não fazerem sucesso. Muito pelo contrário. Hoje em dia, o estilo de vida que a gente está falando aqui, que a gente está fomentando aqui, ele é um estilo de vida onde as pessoas estão realmente buscando esse conhecimento e você vai poder sim cobrar muito bem pela sua consulta para você ensinar isso para o seu paciente e deixando, inclusive, de prescrever ou até desprescrevendo medicações que não estão contribuindo com a longevidade. Porque, gente, nada adianta perder 5 quilos para dezembro se você pode perder a vida, como a Adri estava falando, se você pode deixar a tua saúde ir pro buraco, como tantas pessoas estão não entendendo a diferença de ser magro e ser saudável, tá? Então, vamos pensar mais antes de prescrever. Vamos prescrever mais soluções não farmacológicas. Vamos lembrar o paciente que, além da tela, existe a janela, né? Ó, até rimou. Além da tela, tem a janela para você absorver essa iluminação e à noite também reduzir essa iluminação da tua casa, né? Tem aplicativo de medição de lux. Gente, tem tanta coisa legal para o paciente, tá? E acho que assim, minha mensagem final, antes de deixar a Adri dar a mensagem final dela, teste em você, seja o seu melhor paciente, respeite o seu corpo, escute seu movimento interno, entenda o que você está falando para você, tá? E, gente, muito cuidado com a sua saúde. Ela é única, a gente não compra outra, a gente constrói a nossa diariamente. Adri, finaliza com a tua palavra final aí, que eu quero
deixar essa live maravilhosa. Você sabe que eu falo isso para todos os pacientes que entram aqui no meu consultório. Eu digo, a tua saúde é o teu patrimônio mais precioso. Todos os dias nós estamos fazendo um investimento. A cada escolha, você está apostando na poupança da saúde ou da doença. Então, eu espero que todos aqui possam fazer o investimento correto para colher lá na frente saúde e longevidade saudável. Esse é o meu desejo para todos vocês. Linda. Adri, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua entrega. Beijos magistrais. Um beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.